Amados, como eu disse, eu quero falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, mas baseado na palavra de Deus. Aqui Jesus, no capítulo 24 e no capítulo 25, ele fala a respeito da sua volta. Alguns textos ali vão falar com judeus, outros vão falar especificamente com a igreja, mas do modo geral, tudo serve para nós. A palavra de Deus, ela toda se encaixa dentro do nosso coração. E nós vamos ver Jesus dando as suas dicas, Jesus falando daquilo que iria acontecer, as pessoas curiosas com respeito à sua volta. E Jesus começa, como no texto que a gente começou a ler, a parábola do servo mau, onde ele fala que existia um servo que era prudente, a quem o Senhor confiou todos os seus bens, mas havia um outro tipo de servo que era um servo mau, era um servo negligente, a qual se baseou somente nos benefícios daquilo que o seu rei poderia dar, e começou a espancar, começou somente a viver de benefícios nessa terra, não se importando que um dia o seu rei iria voltar. E muitas vezes, meus amados, as pessoas têm vivido uma vida em que elas acham que nunca algo de ruim vai chegar até a porta deles. Já percebeu que quando você vai conversar com uma pessoa que foi acometida de uma doença sexualmente transmissível, você vai conversar com ela, ela fala: eu nunca achei que isso ia me acontecer. Quando você vai, principalmente quem é técnico de segurança do trabalho, você vai conversar com uma pessoa que foi vítima de um acidente dentro do seu serviço, ela vai falar: eu não esperava que isso acontecesse comigo. Ou seja, nós somos, meus amados, acometidos com coisas repentinas que nós não esperamos que vai acontecer. E Jesus, ele começa a falar que a sua vinda, ela é real, que a sua vinda, ela é certeira. Se é algo que você pode confiar de todo o seu coração, se é algo que, se você tiver dinheiro para apostar, você pode apostar, que é a respeito da volta do nosso Senhor Jesus, e ela já está próxima. Porque vivemos em um tempo em que alguns que têm pais que vieram, que são da igreja, avós, que muito se falava antigamente a respeito da volta de Jesus. Mas era um falar simplesmente por falar: Jesus está vindo, porque ele deu na palavra. Mas nós começamos a ver evidências nesse mundo que Jesus está voltando. E Jesus sempre, quando ele está para fazer alguma coisa, ele move algo na natureza, ele move algo no seu entorno, ele move algo no mundo para que nós possamos entender, por meio das coisas criadas, aquilo que ele vai fazer. Sempre Jesus, ele move algumas coisas. Por exemplo, quando você vai ver Jesus prestes a se entregar na cruz, no capítulo 12 de João, onde até então ele tinha um contato somente com judeus, ele tinha um contato com aqueles que eram gentios, mas chega um momento em que os gregos, ouvindo falar da fama de Jesus, eles vão procurar Jesus. E eles vão lá com seus discípulos falando: fala para Jesus que a gente quer ter um tempo com eles. E na hora que os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, tem uns camaradas aí dos gregos aí, estão querendo falar com você. E Jesus fala assim: já chegou a minha hora. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Sabe por que Jesus fala isso? Isso fala muito com aquilo que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Que ele estava chegando no momento em que as pessoas que pensavam naquela época eram os gregos, as pessoas que tinham as boas ideias, as pessoas que determinavam se o sol dava volta em volta da terra, ou a terra dava volta em volta do sol. As pessoas que pensavam, os homens pensadores, a elite daquela época, começou a ouvir de Jesus. E eles começaram a perceber que as discussões nos campos das ideias, a discussão concernente às coisas referentes à alma, porque esse conceito de alma veio lá dos gregos. Então foi a hora que eles falaram assim: o conhecimento que a gente tem de alma vai até um limite. A gente precisa ir conhecer esse cara, porque ele tem feito coisa diferente, ele tem falado de coisas que ainda a gente não conhece, então a gente precisa conhecer ele. E Jesus, ele disse que naquele momento ele tinha que morrer. Por quê? Porque Jesus,
Ele não queria se alinhar com esse tipo de homem que se baseia somente no campo da alma. Jesus, ele queria penetrar no espírito das pessoas para que desse um conhecimento muito mais além do que um conhecimento da alma pode ter. Porque o conhecimento da alma, ele se baseia em emoções. O conhecimento da alma, ele se baseia em fatos que eu posso ver, em fatos palpáveis. Mas quando nós começamos a falar acerca do Espírito, o negócio já muda, porque o Espírito ele prevalece sobre a alma. Então Jesus ele fala, eu não posso somente eu ir lá conversar, eu tenho que morrer para que essa semente que sou eu, ela possa germinar e possa multiplicar para o mundo, para que pessoas sejam cheias do meu Espírito e possam conversar com esses caras de igual para igual, eles no campo do conhecimento, mas os meus filhos no campo do Espírito. Porque quando a gente tem um conhecimento do campo do Espírito, meus amados, a nossa mente começa a ser transformada. E Jesus, meus amados, Ele nos proveu com o seu Espírito, no nosso Espírito, para que o nosso Espírito seja totalmente cheio do Espírito Santo e transborde para o nível da alma e para o nível do corpo. Assim, nós vamos poder debater de igual para igual, para um homem que seja sábio desse mundo, mas esse homem vai ter que, a partir do momento que nós revelamos o conhecimento de Cristo para ele, ele vai se render e dizer que só o Senhor é Deus. Sabe por quê? No campo da alma, eu posso olhar para você, talvez você esteja com uma cara feia, você esteja com uma cara feliz, mas eu não posso falar o que está ocorrendo dentro do teu coração. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me revela, com uma palavra de conhecimento, aquilo que está acontecendo na tua vida. O Espírito Santo me dá uma palavra que eu posso falar aquilo que vai acontecer na tua vida. O Espírito Santo me dá um poder que eu posso colocar a mão em você e você pode ser curado. Então quando Jesus ele chega nesse ponto, ele fala assim, não, eu não vou entrar para esse campo da alma. Eu vou para um campo mais além. Então a gente começa a ver ele trabalhando numa questão local, determinando aquilo que ia acontecer e que ia atingir de forma global. E a mesma coisa está acontecendo conosco nos dias de hoje. Nós começamos a ver, você entra na internet hoje, quem que são os caras que são os bambambam da internet hoje? Você vai ver Tiago Brunet, e nada, estou falando nada contra Tiago Brunet, é bênção. Mas o que ele trabalha? Conhecimento das coisas, aliado com as coisas de Deus. Ele até é legal que ele une as coisas com as coisas espirituais. Mas a gente vê Dr. Lair Ribeiro, que antigamente era um dos maiores vendedores de livros de autoajuda da atualidade. Roberto Chiniachik, aquele outro, um autor muito conhecido aí, que parafraseou o livro do Tiago Brunet, qual que foi, amor? Augusto Cury. São caras que fazem livros e são best-seller de vendas. Por quê? Trabalhando no campo da alma. Só que o homem tem crescido tanto nesse conhecimento da alma e o homem não tem melhorado. Você já parou para perceber? Que hoje em dia você abre vídeo na internet, tem gente falando de alma, gente falando de psicologia, gente falando de uma série de coisas, mas o ser humano não tem ficado melhor. Muito pelo contrário, o ser humano tem piorado cada vez mais. Cada vez que você liga a televisão, você acha que você já viu o pior crime da vida. Na hora que você abre o Datena no outro dia, você vê um pior do que aconteceu ontem. Um abismo chama outro abismo. E a única coisa que pode nos curar, meus amados, é o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Então, ele começa a falar, ó gente, vai acontecer algumas coisas, vai acontecer alguns abalos, e eu estou trabalhando para que eu possa subir e eu possa voltar. Só que nem todos, na hora que eu voltar, eles vão poder ter um relacionamento comigo. Nem todos, na hora que eu voltar, vão poder estar comigo da maneira como vocês estão se relacionando, porque hoje eu estou aqui como um homem que veio transmitir a imagem de Deus para vocês. Hoje eu estou aqui como um homem que veio mostrar como que Deus é para vocês poderem se mover. E eu estou indo embora para poder liberar o meu espírito para vocês, para que eu possa habitar dentro de vós. E quando o meu espírito estiver habitando dentro de vós, eu vou estar sentado do lado do meu Pai, lá no céu, à direita do meu Pai, como um advogado intercedendo por vós. Só que vai chegar um dia que eu não vou ser mais advogado.
vai chegar um dia que eu vou descer como juiz. E o advogado que se relacionava com vocês, que é o Espírito Santo, ele vai me trazer tudo aquilo que vocês têm vivido. E diante daquilo que eu recebi dele, eu vou julgar vocês. E então ele começa a falar que esse homem ele teria que ir embora, que no caso ele estava falando dele, e ele iria deixar algumas responsabilidades, iria deixar uma missão para alguns dos seus servos. E eles deveriam executar aquilo com clareza, deveriam executar aquilo de forma plena, para que não fosse como alguns imprudentes, que se baseavam somente como eu sou servo do Rei Todo-Poderoso, então eu posso gastar, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque nada vai me acontecer. Ele foi embora mesmo. E ele estava deixando aqui, fiquem apercebidos. Seja como um servo prudente. Porque uma hora tudo isso vai acabar, e é uma hora que vocês menos esperam. Ele vai dizer lá em Lucas 12, que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse invadir a sua casa, ele montaria guarda naquele momento. Mas o dia que eu vou voltar, vocês não sabem. Então, gente, eu já vi muito por aí, gente querendo determinar a volta de Cristo, livro, o dia que Jesus vai voltar, gente fazendo cálculo para ver o dia que Jesus vai voltar. Pode fazer cálculo à vontade, a gente não vai saber o dia que Jesus vai voltar. Ele vem de repente. Muito pelo contrário, eu posso falar para vocês quando o Senhor Jesus vai vir. Ele próprio diz: num dia e numa hora que não estiveres preparados. E a gente tem visto muitas pessoas que não têm se preparado para essa volta. Muitas vezes, muitas pessoas que não têm se preparado para esse momento em que haverá um choque de uma mentalidade na terra. E é justamente o que aconteceu nesses últimos dias. Nós começamos a ver pessoas que, de uma hora para outra, ficaram sabendo que os caminhoneiros tinham parado as suas atividades. Algo que era necessário no nosso Brasil, porque a gente não aguenta mais. E levantou-se uma classe essencial para o Brasil, para poder nos defender. Espero que esteja nos defendendo, não defendendo somente a eles, mas vamos acreditar que está nos defendendo. E de repente começa a faltar combustível, já está começando a faltar alimentos. E nós vemos que, de uma forma ou de outra, meus amados, a gente, pelo número de pessoas que está aqui nessa noite, a gente pode entender que Deus, de uma forma extraordinária, guardou muitos de vocês para que vocês pudessem estar aqui no dia de hoje. A mesma coisa aconteceu comigo. Porque eu estou meio que desligando de jornal. Lógico que eu assisto um pouquinho, eu tento me atualizar. Mas a semana foi tão corrida que eu não tive tempo para sentar diante de um noticiário de jornal para poder saber que os caminhoneiros estavam em greve. Mas algo aconteceu que eu saí um dia com o carro da minha esposa e falei: nossa, tem que encher o tanque. Eu não sou de encher o tanque do carro dela. Às vezes ela sai com o meu, às vezes... Mas a gente não tem esse costume de um encher o tanque do outro. Mas eu saí com o carro dela, enchi o tanque. Depois saí com o meu no outro dia e enchi o tanque. E passado 2 dias eu comecei a ver que o negócio... Acho que eu fui cortar cabelo ali no Anderson lá. Na hora que eu vi, falei, o negócio tudo parado. Eu liguei para minha esposa, ela falou: o que está acontecendo? Está tendo promoção no posto? Eu estou vendo fila. Porque a gente não sabia de nada, a gente não está inserido. Não estávamos inseridos naquele contexto. A gente não estava por dentro dos assuntos. Mas na verdade era o quê? Era uma falta de combustível por causa da greve dos caminhoneiros. E o que acontece, meus amados? Muitas vezes na nossa vida espiritual tem acontecido isso. Muitas vezes temos frequentado uma igreja, muitas vezes estamos frequentando célula, mas estamos desconectados com as coisas do céu. E as coisas do céu estão acontecendo, e parece que tem gente que não está percebendo. As coisas do céu já estão se movimentando, Deus tem falado de uma forma diferente, e parece que a pessoa não está nem sabendo daquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque ela não está inserida no contexto daquela informação. Foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Nós não estávamos inseridos num contexto daquela informação que os caminhoneiros estavam em greve, mas graças a Deus, Deus nos guardou para que a gente pudesse nos abastecer com gasolina.
E a gente vê muita gente vivendo uma vida espiritual dessa forma. Se a gente perguntar, às vezes, para algumas pessoas que são chamadas aí de crente, você perguntar para elas, você sabe o que Deus está fazendo de forma espiritual na cidade de Taubaté? Tem gente que não sabe o que está acontecendo na cidade de Taubaté. Tem gente que não sabe o que está acontecendo, que placas denominacionais, elas têm caído por terra, não na questão de acabar a igreja, não, a gente não quer isso. Mas tem caído aquela coisa de eu não frequento a sua igreja, eu não falo com você porque você é pentecostal, eu não falo com você porque você é batista, eu não falo com você porque você apaga a luz no momento do culto. Essas coisas estão começando a acabar dentro da nossa cidade. Jovens têm se levantado nas praças para estar adorando ao Senhor Jesus no período da noite, em frente das faculdades. Você já parou para ver que as coisas estão mudando? Alguns tipos de mensagem que antes vinha no púlpito para poder te condenar, para poder te apontar o dedo, já não se encaixam mais naquilo que nós estamos vivendo. Porque nós temos vivido um tempo novo daquilo que Deus tem feito na nossa cidade. E não é somente na nossa cidade. A nossa cidade é apenas uma célula daquilo que Deus tem feito. Deus tem expandido isso para o mundo inteiro. Porque a sua volta já está iminente. E ele começa a falar que ele quis explicar muito bem quem eram os prudentes e quem eram os nécios. E ele dá um exemplo muito bom, que era um contexto que aquelas pessoas viviam, que era ele conta uma parábola que é chamada de parábola das 10 virgens, em que ele conta que existiam 10 virgens, sendo que 5 eram loucas, 5 eram nécias, 5 eram inconsequentes e 5 eram prudentes. A Bíblia não tem como falar o significado que tem tudo isso, mas para mim, o entendimento que eu tenho disso, ele fala, a igreja ela é composta de quê? De 5 ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. 5 ministérios que compõem o corpo de Cristo, seus obreiros. Eu entendo que aqui fala desses 5 pessoas que agiam de forma nécia, e 5 desses ministérios agiam de forma prudente. Nós vemos aqui 2 igrejas. E eles vão falar que todas elas estavam municiadas com o quê? Com lamparinas. Todas elas tinham as suas lâmpadas. Para se encontrar com o quê? Com o intuito de quê? Para se encontrar com o noivo. Então elas foram lá e adquiriram a sua lamparina. Ó, eu tenho o quê? Eu tenho a peça necessária para que eu possa encontrar com o noivo. E vai falar que as prudentes, elas levaram, além da sua lamparina, uma reserva de azeite. Ou seja, elas pegaram numa garrafinha extra e levaram ali um óleo extra juntamente com a sua lamparina. Ao passo que as nécias, que as imprudentes, elas foram somente com a lamparina para poder encontrar com o noivo. E o que eu acho muito legal, se a gente entrar naquele contexto, se nós, como desconhecidos, se a gente olhasse para aquela cena, nós iríamos olhar 10 virgens indo se encontrar com o seu noivo. E a gente ia olhar, nossa, está vendo? 10 virgens indo se encontrar. E quando a gente fala de 10 virgens, essas 10 virgens não eram as que iam se casar com o noivo. Porque o noivo não se casava com 10 mulheres. As virgens eram aquelas que conduziam a noiva até o noivo. E depois eu vou explicar, isso tem um mistério aqui, eu vou explicar para vocês isso. Ou seja, então por isso que eu acho que são os 5 ministérios, porque os 5 ministérios são os responsáveis para poder conduzir a igreja até Cristo, de aperfeiçoar o corpo para que sejamos cada vez mais conforme a imagem do seu Filho Jesus, segundo a estatura de varão perfeito, como diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, para que nós não sejamos mais meninos na fé, andando em roda, acreditando em todo vento de doutrina.
Então, na verdade, elas são automaticamente, ao mesmo tempo que elas são as pessoas que conduziam a noiva, elas automaticamente também são a noiva. Porque a noiva, ela é composta não só de membros, mas são compostos pelos ministros que fazem com que o povo venha crescer na presença do Senhor. Então, ela tem um duplo sentido aqui. Então, elas ali se preparam e vai dizer que elas foram tomadas de um sono. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que o fato delas terem as suas lamparinas não impediram de que elas dormissem todas ao mesmo tempo. E isso é um simbolismo muito importante para nós, meus amados, porque nós vamos entender que as lamparinas é o fato de nós recebermos a Cristo no nosso coração. É o fato de nós levantarmos a nossa mãozinha e falar, a partir de agora eu sou de Jesus. Só que de nada adianta você falar que você é de Jesus, se não tiver algo dentro de você que se chama Espírito Santo. De nada adianta você levantar sua mãozinha para Jesus e você não buscar ser cheio do Espírito. E o fato de você estar cheio do Espírito, o fato de você ter recebido Jesus na sua vida, não impede de em certos momentos você adormecer, não impede de você em certos momentos você ficar quietinho. Foi isso que aconteceu com elas. Mas vai dizer que à meia-noite houve-se um grito: o noivo está chegando, eis aí o noivo. O noivo estava vindo. Tudo aquilo que elas tinham montado, tudo aquilo que elas tinham adquirido, todo o propósito daquilo iria ser colocado em prática naquele momento. Por isso, não importa a maneira como você está começando, importa a maneira que você vai estar na hora que você vai encontrar com o noivo. Isso é muito importante. E vai dizer que no momento que o noivo chega, aquelas que eram prudentes, que tinham uma reserva do azeite, porque elas dormiram com a lamparina acesa. Elas não apagaram a lamparina. Então elas estavam ali com a lamparina na mão, esperando o noivo, e daqui a pouco tombou. Só que a lamparina ficou acesa, gastando o óleo que elas tinham. Na hora que veio o noivo, o que aconteceu? Todas elas se prepararam. Olha o que vai dizer, verso de número 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E é nessa palavra prepararam que eu quero parar um pouquinho para você, para refletir. Essa palavra preparar dá a impressão que elas pegaram aquela lamparina delas, fizeram algo diferente, colocaram azeite dentro delas. Mas essa palavra, meus amados, essa palavra preparou, é uma palavra chamada cosmeu, que vem da palavra cosmético, que quer dizer organizar, tornar pronto, ornamentar. Ou seja, elas que tinham aquele vaso na mão, aquele lugar para poder guardar azeite, elas deixaram aquilo bonitinho, visivelmente, esteticamente bonito, para poderem se encontrar com o noivo. E é isso, meus amados, que muitas vezes nós temos vivido. Temos tentado, meus amados, nós, como vasilhas, como lamparinas que somos, porque essas lamparinas também representam cada um de nós. Muitas vezes nós temos nos preocupado a nos parecer bonitos, a parecer uma aparência de que temos azeite dentro, mas quando nós vamos olhar, muitos de nós estamos sem o verdadeiro azeite dentro de nós. Uma das razões que me fez vir com isso aqui hoje, meus amados, porque isso aqui, a minha esposa sabe a dificuldade que eu tenho de usar isso aqui, gente. Uma das alegrias que eu tive quando a gente fundou uma comunidade foi que eu não precisava mais usar terno. Foi aleluia e glória a Deus. Nada com quem usa, mas Mas o que eu quero mostrar com isso, meus amados? Porque muitas pessoas olham para algumas pessoas que saem da igreja, que estão aí caminhando com uma Bíblia debaixo do braço,
Elas olham para essas pessoas e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas na verdade o que ela está olhando é simplesmente esse cosmético, é simplesmente uma aparência. E muitas pessoas, meus amados, têm vivido dessa aparência. Muitas pessoas têm vivido em simplesmente ouvem que o noivo está chegando, mas ao invés de colocarem mais azeite dentro de si, elas têm trabalhado na sua aparência externa. Sabe o que se chama? Religiosidade. A religiosidade é algo que eu faço de forma externa, achando que estou agradando a Deus, mas dentro de mim nada tem mudado. A religiosidade é algo que eu faço como uma cultura que homens impuseram, achando que com aquilo eu vou agradar a Deus, mas dentro de mim cada vez mais eu estou indo de mal a pior. E o que Deus quer fazer conosco, meus amados, o que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite é poder te encher de azeite para que você seja belo por dentro, para que você seja cosmeticamente bonito por dentro e seja cheio do Espírito Santo. Olha o que vai dizer aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 20. Como eu já fiz meu comercial aqui, deixa eu... Olha o que vai dizer: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essa palavra rigor ascético, para quem não sabe, rigor ascético é quando a pessoa, ela é uma espécie de, ela não usa mais os seus órgãos sexuais para poder cultuar a Deus. Ela se priva o camarada se priva de ter um relacionamento íntimo com a sua esposa, achando que está agradando a Deus. O camarada, a mulher, ela se priva de ir para a cama com o seu marido, achando que está agradando a Deus, achando que está purificando o corpo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, meus amados. Que muitas pessoas acham que estão agradando a Deus simplesmente pelo fato de deixar de fazer algo, ou não tocar num trabalho de macumba que vê para uma esquina, ou não falar determinadas coisas, ou pelo fato de não tomar não sei o que, não fazer isso. Gente, tudo isso são coisas que trabalham somente na aparência, que trabalham somente na externalidade do homem. Porque o que Deus quer trabalhar é na nossa essência, no nosso interior, para que nós tenhamos uma mudança de mente. Porque de nada adianta você falar assim, ó, a partir de hoje eu não bebo mais cachaça. Amém, a gente aconselha você a não beber cachaça mesmo, você não beber nada. É o conselho que a gente dá quando alguém vem perguntar para mim. Ah, pastor, não tá escrito na Bíblia que não pode. Eu falo, tá sim, porque tá lá, fala assim que os mentirosos, os roubadores, os efeminados, os que proferem mentira e outras coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus. Então eu encaixo essas coisas nas outras coisas semelhantes. Está lá dentro da Bíblia. Mas enfim, então ele vem e fala assim, ó, eu não estou fazendo mais isso, aquilo. Mas o problema é que dentro dele, ele ao invés de aquilo trazer um benefício para ele, aquilo torna ele uma pessoa ainda pior. Ele se apoia que pelo simples fato dele não tomar mais cachaça, ele já está purificado de todas as suas coisas, de todos os seus pecados. Ele se apoia naquele vício que ele deixou de viver, mas muitas coisas ainda Deus precisa melhorar. Percebeu que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa achando que somente aquilo é o que vai me conectar com Deus. E o que vai te conectar com Deus, meus amados, é você crer em Jesus e deixar com que o Espírito dele habite de você.
É isso que vai construir algo palpável, isso que vai construir algo agradável a Deus, porque quando o Espírito dele habita em mim, a minha mente começa a ser transformada, e eu começo a ser uma pessoa melhor, de dentro para fora. E por isso que Paulo começa a falar que aqui, lá em Efésios capítulo 4, que aquele que roubava, ele não rouba mais, e que aquele que trabalha, ele trabalha para poder ser próspero. Para quê? Olha para você ver a mudança de mentalidade, porque até o momento você trabalhava para o seu próprio sustento, mas Paulo fala assim, ó, aquele que trabalha, ele trabalhe de forma ainda mais, tenha mais sucesso, para que ele possa não somente ele ter uma boa vida, mas para que ele possa ajudar a outros. É uma mudança, Deus ele te leva a ter uma prosperidade de mente. Porque não adianta nada, meus amados, eu vim dar um montão de um caminhão de dinheiro para você aqui nessa noite, e às vezes você vem falar assim para mim, pastor, eu tenho problema com dinheiro. Eu falo, meu filho, não tem importância não, como eu tenho 10 milhões lá na minha conta, eu vou dar 1 milhãozinho para você, meu filho. Aí eu vou dar 1 milhãozinho para você, sabe o que vai acontecer? Vai passar um ano, você vai enfiar esse 1 milhão no nariz, porque você não teve uma transformação na sua mente. Você não teve uma transformação, a sua mente não está conforme a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser transformada segundo a mente de Cristo, e o único que pode fazer isso conosco, meus amados, é o Espírito Santo do Senhor. Só Ele pode nos transformar de dentro para fora, só Ele tem a chave para poder nos fazer cada vez mais a imagem de Jesus. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vai falar assim, rogo-vos, é como se ele estivesse de joelho, rogo-vos pela compaixão de Cristo. Ele está implorando para aqueles homens de Roma, rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, que é você vir para a casa do Senhor sabendo o que você vai fazer, não é fazendo as coisas, eu vou fazer porque o outro está fazendo, não, é culto racional, é você entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Não é porque é racional que deixa de ser espiritual, muito pelo contrário, o verdadeiro espiritual, ele age na sua razão, ele transforma a sua razão. E ele vai falar em não vos conformeis com este mundo. É uma palavra grega chamada suschematizo, ou seja, não se amoldem, não tomem a forma desse mundo. Essa garrafa está cheia de água. Essa água tomou a forma desta garrafa. Então, enquanto esta água estiver dentro dessa garrafa, ela toma a forma desta garrafa. Se eu colocar ela num copo, ela vai tomar a forma de um copo. Porque tem gente que acha que esse versículo está falando, não, eu não me conformo com todas essas coisas que acontecem no mundo. Não. Não tome a forma desse mundo. O mundo, ele tem uma forma corrompida da imagem de Deus. Ao passo que Jesus, ele é a imagem exata do nosso Deus. O mundo tenta de dar uma forma de Deus que não é Deus, mas somente o Senhor Jesus pode dar a forma para você conforme a imagem de Cristo. Só Ele tem essa forma. Então ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é para Deus te transformar. Deus, ele coloca o Espírito em você, mas você tem que dar vazão para que você se transforme, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema, meus amados, que muitas vezes a gente está acostumado a viver com o bom. Aquilo que eu falei, o camarada ele deixa de tomar a cachaçinha dele, ele acha que isso já valeu diante de Deus, ele se acha o super crente, ele põe a Bíblia debaixo do braço, ele põe a roupa dele e vem, porque eu deixei de tomar cachaça, eu deixei de bater na minha esposa. Mas não é só aquilo, há uma progressão. Quando você recebe a Cristo, você pega somente a lamparina, você está experimentando somente aquilo que é bom. Mas ele tem uma progressão, porque quando você pega aquilo que é bom
e deseja receber mais, e você quer mais do Senhor, Ele olha no desejo do teu coração, porque Ele cumprirá aquilo que deseja o teu coração, e quando Ele vê que o teu coração é desejoso dEle, Ele derrama aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito dentro de você. Só que tem gente que está vivendo no bom, tem gente que está vivendo com a reserva, somente com a sua lamparina. Porque quando aquelas meninas, essas virgens, elas foram lá e compraram a sua lamparina, ela veio com um pouquinho de azeite. E elas olharam naquilo e falaram: nossa, tem um pouquinho de azeite. Esse pouquinho de azeite, ele produz um pouquinho de luz. E aquela pessoa que se converte, e ela chega lá no emprego dela, ela fala assim: ó, fui para a igreja, recebi Jesus. E ela chega toda feliz. E algumas coisas na vida dela realmente mudaram. Ela parou às vezes de falar um palavrão. Ela parou de, como eu disse, de beber cachaça. Mas existem muito mais coisas que ela precisa buscar, para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela seja completa, cheio de Deus. Porque sabe quanto que Deus vai te encher, meus amados? Sabe quanto que Deus nos enche? À medida daquilo que você tem como um recipiente para Ele poder te encher. Certa feita, Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, chega uma mulher que era esposa de um profeta, o profeta morre e deixa uma dívida para aquela mulher. E ela vai procurar o profeta, falando: ó, Eliseu, seguinte, o meu marido era da escola dos profetas, ele te servia, ele fazia muitas coisas junto com você, só que ele morreu e deixou na dívida. Eliseu fala assim para ela: ó, vai, procura toda a vizinhança, toma vasos emprestados, não poucos, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e veja o que Deus vai fazer. E vai falar que ela mandou o filho dela atrás de azeite, então o filho dela vinha com a botija enchia, aquilo com a porta fechada, ela no quarto com a porta fechada, a botija enchendo, e trouxe outra, enche, até que chegou um momento, ela falou: não tem mais. Falou: acabou os vizinhos que podiam nos dar vasilhas vazias, acabou. E ela vai até o profeta, e o profeta fala: vai, vende aquilo que você conseguiu e vive do resto. Amados, a gente tem que ter a postura dessa mulher, de entrarmos dentro do nosso quarto e fecharmos a porta, como diz Jesus, e entrarmos como um vaso vazio, não cheio de argumento para Jesus. Porque tem gente que chega cheio de argumento, chega cheio de plano para Jesus, e fala: Jesus, ó, seguinte, eu quero um emprego, mas só se for para ganhar 10 pau por mês, para trabalhar de segunda a sexta, mas não pode acordar muito cedo não, tem que ser 9 horas da manhã que eu tenho que trabalhar, e tem que sair às 5 da tarde, tá? Hora extra, põe um patrão que não pede. Gente, a gente chega cheio de plano, com a mão toda ocupada, e na verdade o jeito que a gente tem que chegar para Jesus, meus amados, é fechar o nosso quarto e falar: Senhor, me molda, Senhor, transforma a minha mente, mostra para mim se aquilo que eu estou pensando é realmente aquilo que te agrada, porque eu preciso ser transformado. Eu não quero mais a mim mesmo, eu quero que você esteja em mim. É isso que nós temos que fazer para que nós possamos chegar igual Paulo, no capítulo 2, verso 20 de Gálatas, dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, aqueles conceitos que ele tinha lá de trás, tudo aquilo que ele conheceu, ele vai dizer que tudo aquilo serviu como esterco para ele. Tudo aquilo que ele tinha, o conforto que ele tinha, já não tinha mais, porque ele passou a sofrer naufrágio, açoite, pedrada, mas ele vivia feliz, porque aquilo já não servia mais para ele. O que ele se alegrava era Cristo vivendo dentro dele, Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em nós, meus amados, que vai dar esperança para que esse mundo possa ver que ainda há possibilidade das coisas se consertarem nesse mundo. Porque você olha para o ímpio vai falar assim: a vaca já foi para o brejo mesmo.
A coisa só vai piorar, para quem estiver sem Jesus, porque se você estiver com Jesus, você vai ser o fator determinante nessa terra, para que as coisas venham melhorar. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, se Jesus está falando que o manso vai herdar a terra, vai falar que o que tem sede de justiça, ele vai aplicar a justiça, você acha que um dia as coisas não vão melhorar através da tua vida? Sabe por que nós estamos vivendo esse caos, meus amados? Esse caos da gasolina, estão precisando caminhoneiro ir parar Brasil, porque a igreja não cumpriu o papel dela. A igreja não se encheu do Espírito Santo. A igreja viveu somente como uma igreja de aparência, uma igreja somente para ganhar dinheiro, uma igreja somente para ganhar fama. A igreja foi que nem o servo imprudente, ela começou a espancar os seus servos. E Deus esperava o quê? O Senhor Jesus esperava que fosse o quê? Um mordomo fiel, que gerenciasse as coisas dela com prudência. Uma igreja que poderia ganhar dinheiro sim, mas aplicasse em obra missionária, que aplicasse naquele que está enfermo, que aplicasse na vida de pessoas que necessitavam daquilo que Deus iria prover. E a igreja no Brasil começou a ter um avivamento tremendo lá atrás, nos anos 80. Eu não era convertido naquela época, eu pergunto para minha esposa, eu pergunto para quem era convertido. Naquela época você entrava na igreja, não, era milagre acontecendo, gente batizada com o Espírito Santo, era coisa de maluco, porque era milagre, porque Deus tinha colocado óleo suficiente na igreja, para que eles pudessem aguentar até o sono acabar. Só que eles não souberam lidar bem com isso. E Deus, meus amados, todo aquele que muito é dado, muito será cobrado. E a igreja não aplicou bem os seus recursos, não foi um mordomo fiel. E Deus fechou a mão. Os milagres acabaram. Quando eu me converti, eu peguei o finalzinho da coisa. E a igreja dormiu. Dormiu sem reserva do azeite. Torrou tudo o azeite naquilo que não era para torrar. Torrou o azeite fazendo festa. Torrou o azeite para acender coisas para fazer churrasco e festa. E sabe o que aconteceu? O ímpio começou a tomar território. Você pensa que a gente fica falando mal de político, gente? O político não é o problema do Brasil, não. O problema é o povão. Entra o povo para fazer uma manifestação, o bonitão vai lá, só eu tenho gasolina, R$9, R$9,80, R$10. Aí você vai falar que é o político? Esse camarada que pôs a R$9,80 a gasolina dele, se ele estiver lá no Planalto, se ele estiver lá no governo, ele vai fazer muito pior do que esses caras estão fazendo. Aí vai falar que é o político? Coitado do político. O político está até manso, em virtude do que esses caras iam fazer, porque ele vê o pessoal da sua própria cidade, a sua própria população. E o camarada vai lá dar desperto, aumentar o preço dele. O problema não é político, o problema é que a igreja se calou. A igreja ficou quieta e Deus automaticamente. Só que ele está voltando e já é um clamor dizendo: o noivo está voltando, corramos atrás do azeite, vamos ir, vamos se mexer, vamos ajeitar as nossas vasilhas, para que a gente possa ser cheio desse azeite. Ele está nos avisando antes, porque sabe o que acontece, meus amados? E a gente vê o reflexo, é Deus ele fala através de todas as coisas. A gente viu fila nos postos, filas quilométricas, para poder abastecer, não é? Quantas pessoas que estavam lá no fim da fila, que quando chegaram na bomba, o frentista olhou para a cara dela e falou: fião, acabou. Gastou gasolina ficando na fila e ainda não conseguiu abastecer o seu tanque. Foi o que aconteceu. Quando o noivo voltou, todas começaram, e elas se levantaram para ir e falaram: vamos. Só que umas tinham reserva do azeite e elas foram, e as outras daquela coisa socialista, né? Se você tem, eu tenho que ter também. Se você tem, você é obrigado a dar para mim. Elas falaram: dá para a gente também. As outras olharam para ela e falaram: negativo. Se eu der para você, vai faltar para mim e não vai dar para você também. Então, vai comprar.
Quem sabe dá tempo. E sabe o que elas fizeram? Saíram correndo para comprar. Enquanto que aquelas que estavam preparadas já foram direto para as bodas, juntamente com o noivo. E vai falar que quando o noivo ele entrou para as bodas, a porta foi fechada. Fechou a porta. Só que enquanto ele fechou a porta, as meninas nem viram, elas estavam lá comprando azeite, elas estavam tentando buscar azeite. E na hora que elas conseguiram o tal do azeite, foram lá, batendo. E olha aqui que ele diz para eles: não vos conheço, verso 2. Sabe o que é esse não vos conheço? É uma palavra grega chamada oida. Oida quer dizer perceber com os olhos. Ou seja, elas estavam ali e o noivo não as percebia. Ele falava: eu não sei quem você é, vocês não significam nada para mim. E a mesma coisa vai acontecer naquele grande dia, meus amados. Sabe por quê? Sabe que o que valida, sabe que o que nos valida diante do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos entrar nas bodas com Ele, não é a lamparina que nós temos, não é a capa, não é a aparência de bondade que nós temos, mas o que vai definir a tua entrada naquele dia para poder entrar na intimidade com o Senhor, é o óleo que há dentro de você. E esse óleo se chama Espírito Santo, a qual lá em Efésios vai dizer que Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o selo do Espírito. Porque você acha que Ele vai olhar na tua cara e falar: é a Rose que está aqui? Não. Ele vai olhar e vai falar, Ele vai olhar e vai ver o selo do Espírito nela e vai falar: aí está parte do meu filho, aí está o corpo do meu filho. Ele só realmente vai reconhecer aquilo que é corpo de Cristo. Aquilo que não é corpo de Cristo não vai ser reconhecido, porque não tem o selo do Espírito. E nós temos que nos encher desse azeite, meus amados. Mas como que eu me encho do azeite? Acabei de falar para você lá atrás. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai clamar ao Senhor. Só que lá dentro, meus amados, você não vai para você sair vivo lá de dentro, porque às vezes a gente vai para poder lá buscar vida no Senhor. Não, você vai lá para você morrer para você mesmo, e de lá só pode sair Jesus. Porque, gente, quando a gente prioriza uma coisa, a gente consegue. Quantas pessoas ficaram 2 horas na fila para poder buscar o combustível, para andar 2 dias e acabar o combustível do carro, para poder pagar por aquilo? Mas quantos de nós, meus amados, entramos dentro de um quarto, fechamos a nossa porta e oramos durante 5 minutos, e se nada acontece, você levanta e sai dali e fala: vou embora, Deus não quis falar comigo mesmo. Gente, Deus sempre quer falar conosco, mas Ele quer provar a tua sede por Ele. Ele quer ver o quanto de vazio há dentro de você. Ele quer te avaliar por dentro e por fora, para saber o quanto de vazio há em você, para que Ele possa te encher. Porque senão Ele vai falar que é mentiroso. Em Lucas 11 vai dizer que: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrireis. Pedi, dar-se-vos-á, batei e encontrareis, buscai e vos será dado. Ou seja, então ele está falando ali, insiste, se não veio ainda, continua batendo. Se você continuar batendo, você vai entrar. Eu vou te levar para um lugar que você vai entrar por uma porta, onde eu vou te dar a possibilidade de você buscar. E se você entrar por essa porta que eu vou te abrir, e vai ter a possibilidade de buscar, você vai encontrar. Porque ele está falando dele. Ele vai falar lá em Lucas, falando: qual o pai que pediu uma pedra, lhe dará uma serpente, pediu um ovo, lhe dará um escorpião? Eu não lhe daria para vocês o Espírito Santo? Só que a gente, meus amados, parece que a gente entra, a gente prioriza mais 1 hora no WhatsApp, 1 hora no Facebook, do que a gente se jogar 1 hora dentro do quarto ali, clamando: Senhor, eu não saio daqui enquanto você não me responder. É isso que Ele quer ver em nós, meus amados.
É essa gana pela vontade de sermos cheios do Espírito Santo. É nesse momento, é ali que Ele vai nos moer e vai transformar algumas mentalidades que nos impedem de receber o Espírito Santo, que nos impedem de receber algumas coisas. A gente vai ver Jesus quando Ele vai para um lugar chamado Getsemane, capítulo 26 de Mateus. E Ele vai para o Getsemane e Ele chama os seus principais amigos para poder orar com Ele. Porque Ele deve ter olhado para aqueles 12 lá e falar: fulano não gosta muito de orar, esse aqui, quando eu falo as coisas ele não crê. Eu vou chamar os 3 canelinhas de fogo comigo, Pedro, João e Tiago. Está junto com os maiores milagres, vou chamar eles junto comigo. E foi lá para o secreto dele, Getsemane. E Ele fala assim para eles: ó, aguarda um pouquinho, ajuda eu em oração aqui, que eu vou lhe orar em particular. E vai dizer que naquele momento Ele dobra o seu joelho. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, o que Ele estava dizendo? Pai, tem um negócio que está vindo aí, tem uma treta que está vindo aí, eu não estou afim, eu por mim eu não queria encarar isso aí. Porque eu sei que vai haver uma separação. Eu estou acostumado desde a antiguidade, desde antes da formação do mundo, nós estávamos juntos. Eu não sei o que é uma separação entre mim e ti. Para mim é muito doloroso. É a coisa mais importante que eu tenho na vida. Porque Jesus não está com medo do prego, Ele não está com medo, Ele está com medo da separação entre Ele e o Pai. E Ele vai dizer que: mas Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer se encher daquilo que Deus tem para você? Entra no quarto falando: Senhor, a minha vontade é essa, mas aquilo que você fizer na minha vida, eu vou dar glória a Deus, e eu sei que é você cuidando de mim. Você vai ver Ele começar a agir em você de uma forma diferente. A gente tem que parar de ficar impondo as coisas para Deus. Ah, Pai, se não for desse jeito eu não vou mais na igreja. Se for desse jeito, não sei o que, eu não faço mais, eu não vou fazer parte mais do... Gente, nós não temos agido de uma maneira, de uma reverência a Deus, e falar: Senhor, eu sou dependente da tua vontade, eu não quero ser mais eu, mas eu quero que você esteja em mim. Vivendo o que eu sempre falo, a síndrome da Gabriela, né? Chega lá para Deus: Senhor, eu sou assim e pronto. Não quero que me mude, mude as circunstâncias. Eu não, porque eu já sou perfeito. A maioria das pessoas está assim hoje. E o que o Senhor quer fazer, meus amados, é trazer uma mudança, uma mentalidade de mente. Tem gente que não entrou na terra prometida ainda, porque não teve uma mudança de mente. É no Getsemane que nós temos a nossa mudança de mente. Sabe o que quer dizer Getsemane? Prensa da azeitona. É ali que se extraía o azeite. É nos momentos de dificuldade, meus amados. Aquilo que você está achando que é dificuldade, aquilo que você está achando que é sofrência, aquilo que você está falando: Senhor, eu não aguento mais, é Deus falando: filho, eu estou tirando o azeite da tua vida para poder colocar na tua lamparina. Não questione algumas coisas que Deus, algumas portas que Deus tem fechado para a tua vida. Não questione algumas coisas que não estão sendo feitas do teu jeito. O fato de Deus te contrariar é exatamente a proporção que Ele está tirando o azeite que está dentro de você. Ele já depositou o Espírito dentro de você, o Espírito Santo, mas Ele precisa extrair isto de você. Um texto que eu sempre falo aqui para vocês, João capítulo 1, verso 16. E a todos concedeu da plenitude do seu Espírito, e graça por graça. Ou seja, a todos aqueles que receberam a Cristo, Ele já deu da plenitude do Espírito. Ele deu tudo o que podia dar para você. Por isso não olha para algumas pessoas e fala: nossa, aquele lá é cheio do Espírito Santo, eu não sou. Quando você está falando isso, você está falando contra a palavra de Deus, está falando uma blasfêmia. Porque a todos Ele concedeu da plenitude do seu Espírito. Só que Ele te coloca como uma azeitona. Ele faz de você uma azeitona. E Ele quer
extrair de você o óleo dessa azeitona. Olha o que vai dizer aqui. Salmo, eu não marquei aqui, Salmo de número 53, se eu não me engano. Deixa eu ver. Salmo 52. Olha o que vai dizer. Verso de número 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Você pode falar que você é uma oliveira verdejante? Que o Senhor tem extraído coisa boa, que o Senhor tem extraído azeite da tua vida? Ou todas as vezes que o Senhor vem extrair esse azeite de você, sai correndo? Porque todas as vezes que você sai correndo, meus amados, daquilo que o Senhor está colocando, das situações que o Senhor tem colocado você automaticamente tem se afastado daquilo que o Senhor quer derramar como Espírito Santo na tua vida. Não fuja das adversidades, não fuja da forja que Deus quer te forjar, porque é a partir daí que o óleo vai ser derramado na tua vida, porque é a partir daí que as pessoas vão olhar para você e vai falar: fulano é cheio do Espírito Santo, ciclano é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já passou pelo Getsemane. Jesus saiu dali com uma convicção: eu vou para o meu chamado, eu vou para a cruz, eu vou para a morte. Se nós não estivermos preparados, meus amados, a gente vai ficar de fora. Porque olha o que ele vai dizer, continua dizendo no capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso não é no céu não, tá, gente? Eu expliquei isso para vocês. É aqui, novo céu e nova terra. É aqui. E todas as nações, porque está falando nações, vai se reunir em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra posse aqui, sabe o que quer dizer? Quer dizer, é uma conotação grega que quer dizer como um terreno. Já viu gente vendendo terreno do céu? É mais ou menos isso aqui, só que isso aqui não é vendido. Sabe como que você entra isso aqui? Quando você tem azeite, quando você está cheio do Espírito Santo. Então ele fala: toma posse, o que quer dizer a palavra aqui, kleronomeo, receber um lote, receber por fortuna ou sorte. Ou seja, você vai ter um pedaço do reino de Deus para você. Aqueles que são as ovelhas de Deus, aqueles que tiverem a oportunidade de entrar nas bodas com o Senhor, eles terão um terreno, um lotezinho, um pedaço de terra no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é nada imaginário não, meus amados. O reino de Deus, ele é governo. Um rei governará juntamente com aqueles que são os seus servos, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? Que quem é cheio do azeite, ele faz a obra e nem sabe que fez para Jesus. Porque tem muita gente fazendo: eu vou fazer porque eu vou receber algo do Senhor. Eu vou receber porque Deus vai abençoar minha casa. Eu vou dizimar porque Deus vai dar 1000 para mim amanhã. Gente, esquece essa história com Deus não tem barganha. Com Deus é relacionamento. E num relacionamento sincero, eu faço sem esperar nada em troca. Eu faço para honrar aquele que está acima de mim.
Quando eu estou lá em casa, no frio, cobertorzinho, eu vejo minha esposa chegando, vou lá, faço um cafezinho, ponho a suquinha para ela. Eu faço para quê? Faço para honrar. É lógico que tem segunda intenção às vezes nisso aí. Mas eu faço para honrá-la. Porque não é todo dia. Então, eu faço para honrar a minha esposa. Eu faço para entregar o melhor para ela. É isso que acontece. Ela não fica olhando para mim e fala, não, você fez porque você quer algo em troca. Não, ela já entendeu que é um relacionamento de honra. Então quem é cheio do azeite, ele faz para Jesus e nem percebeu o que fez. Porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, todo relacionamento sadio com o Senhor, sabe onde vai se refletir? No meu relacionamento, no meu serviço ao próximo. Todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo vão refletir na sua vida de relacionamento com o próximo. Todo aquele que não se relaciona bem com o próximo, você pode ter certeza que no secreto ele não se relaciona bem com o Senhor. Porque a gente, finalizando, vai dizer assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está fazendo? Quando você fez para qualquer um que está abaixo de mim, quando você fez para aquele que não pode te dar algo em recompensa, é para mim que você fez e você nem estava sabendo. Sabe aquele realzinho que às vezes você dá para o cara de esmola no semáforo? Às vezes você está fazendo para Jesus. Sabe o camarada que às vezes você para na rua, você vê que o camarada ele não pode te dar R$1, ele não pode te dar nada. É para Jesus que você está fazendo, você nem está percebendo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui estão falando de inferno, perda de salvação. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, ou não te assistimos? Ou seja, enquanto aquele que é cheio do azeite, ele faz sem saber para quem está fazendo, aquele que não tem o azeite, aquele que é o bode aqui da história, ele é pior ainda, porque ele não faz nem para receber algo em troca, ele simplesmente despreza aqueles que estão ao redor dele. Porque são 3 situações: eu faço sem saber que eu estou fazendo para Deus, simplesmente porque sou cheio do Espírito Santo. Eu faço, segunda situação, eu faço para receber algo em troca, como às vezes eu faço com a minha esposa. Eu faço para receber algo em troca, já é a segunda classe. Mas existe uma terceira classe: é eu não fazer, ainda que poderia receber algo em troca, é simplesmente me calar diante das adversidades. E se ele está falando aqui que ele estava nu, não vestiu, estava preso, não foi visitar, é sinal que havia uma possibilidade da pessoa fazer aquilo. Porque Deus, ele não cobra nada daquilo que você não pode fazer, ele cobra aquilo que você poderia fazer e não faz. Jesus, ele fala muito bem da oferta da viúva. Por quê? Porque a oferta da viúva era a única coisa que ela tinha, e ela ofertou da sua único sustento para poder oferecer para Jesus.